Hoje nós vamos falar sobre a atuação da fisioterapia na artrite reumatoide. Pela própria figura que vocês estão vendo à sua esquerda aí da tela, uma doença que começa pelas mãos, pelos pés, bilateral, tem um caráter crônico de sinovite. Nessa foto aqui aparece alguns nódulos na metacarpo falangiana e nas falanges proximais. A artrite reumatoide, primeiramente, atinge a chamada membrana sinovial, um tecido que reveste o interior das articulações. As ocorrências mais frequentes são nas pequenas articulações, mãos, punhos, cotovelos, pés, tornozelos, joelhos, podendo ocorrer inclusive nos ombros, quadris e coluna vertebral. A causa da artrite reumatoide é desconhecida. Entretanto, hoje já se sabe muita coisa sobre o seu desenvolvimento, particularmente que o sistema imunológico perde sua capacidade de controlar e de reagir a determinados estímulos externos, e o paciente com artrite reumatoide apresenta anticorpos, autoanticorpos, ou seja, anticorpos dirigidos contra antígenos próprios, muito antes mesmo do aparecimento da doença. Então, hoje, nós nos preocupamos com a etiologia da doença por um lado, e por outro, nós nos preocupamos ou tentamos interferir com a doença antes mesmo que ela apareça ou se desenvolva completamente do ponto de vista clínico. Isso é um avanço muito grande em termos de pesquisa da artrite reumatoide. Uma doença autoimune, como algumas outras autoimunes, diabetes tipo 1, doença de Crohn, caracterizada pela ativação do linfócito T, tá? Então você já sabe que na cascata da inflamação, na sequência, o linfócito T é extremamente importante, não é? E é como se ele tivesse autoanticorpos ou anticorpos contra os próprios antígenos, e na sequência há um aumento do turnover da interleucina, ou seja, ela fica circulante por um bom tempo e acaba se impregnando na membrana sinovial. Em linhas gerais é isso. Uma doença autoimune, como eu disse, e vocês já sabiam, ela tem uma característica de ser de cronicidade e pode atingir também alguns outros órgãos, mas um pouco menos que até a artrite idiopática juvenil. Ela é caracterizada, toda essa alteração imunológica, um aumento do líquido sinovial, chamado sinovite, e as primeiras articulações comprometidas são as articulações periféricas. E ela é simétrica por natureza, então, quando eu gosto de ir pensando nas características numa anamnese de uma paciente dessa maneira, então eu já penso em características de simetria, né? Se há dúvida sobre o diagnóstico médico e ainda não está fechado, uma das coisas que vocês têm que ter em mente, a paciente chegar para vocês na fisioterapia, no consultório ou no ambulatório, é se tem característica de ser simétrica. E lembre-se de que, agora eu vou falar lá na frente, sobre o prognóstico, e que ela tem potencial para grandes deformidades, e como algumas fotos que eu vou mostrar para vocês. Etiopatogenicamente falando, lembra aqui, né, que tem a classe, a parte do gene específico, né, a classe 2 do o complexo de histocompatibilidade maior, especificamente o HLA do tipo 2, e aqui tem um local diferente da artrite idiopática juvenil, né? Aqui é o DR4, DR1, DRB1, é uma sequência de aminoácidos da terceira porção hipervariável dessa cadeia beta aqui do epítopo do cromossomo. Então, essa relação genética tem, no mínimo, 30% de confirmação, né?
e óbvio que tem ligação direta com os linfócitos T. Aqui, o cromossomo, ele tem as alterações especificamente nessa cadeia aqui do epítopo. Também pode-se levar que o ponto inicial foi algum causador, foi alguma infecção. Outra possibilidade é que há uma alteração inerente ou específica das proteínas do tecido conjuntivo. Lembrem que eu falei que a artrite reumática ou artrite idiopática juvenil tem como característica o comprometimento, a destruição do tecido conjuntivo das articulações. Então, às vezes, a gente pode estar fazendo uma analogia com um câncer de membrana sinovial, né? E outra coisa são as imunoglobulinas alteradas, né? Com a presença do fator reumatoide, você tem uma IgM presente e alterada como característica. Então, não se sabe exatamente quem vem primeiro, mas todas essas fontes aqui que eu estou mostrando para vocês têm essa relação. Aqui é como se fosse um gene, né, da artrite reumatoide com locais, sites específicos de alterações, só para exemplificar, e um gene normal, né, um gene sem alteração nisso aí. O que aquele vídeo falou que com as medicações atuais, o primeiro vídeo, uma das médicas citando, que já dá para, com um diagnóstico bem antecipado ou bem recente de artrite reumatoide, dá-se para reverter parte dessa alteração aqui com medicação, com as novas medicações, né, as terapias biológicas ou os fármacos biotecnológicos, que são os mesmos aqueles que eu falei, bem parecidos com aqueles que eu falei da artrite idiopática juvenil. Então já dá para se ter um prognóstico melhor antes da diagnóstico. Bom, então a gente não sabe etiopatogenicamente, não se sabe o fator inicial, pode ser uma infecção, pode ser uma alteração da membrana, mas independente do agressor, do agente que vai ser identificado, as primeiras células chegam no local da inflamação, e não se sabe exatamente por que acontece a inflamação, sabe-se que acontece em articulações pequenas, principalmente das mãos, né? O macrófago chega, ele identifica a célula invasora, e na verdade ele tem que destruir, né? E facilitando para o linfócito T, do tipo helper, já o linfócito B tem que produzir o anticorpo para esse antígeno. Então, é uma sequência que vocês viram na imuno. E só que começa a desencadear uma resposta meio contrária a esse invasor que foi o trigger, né, para a pessoa começar a ter inflamação, ter a dor, ter o edema. Então, por quê? Porque os linfócitos T, eles começam a aumentar em quantidade. Na verdade, eles têm um ciclo de vida e esse turnover acaba sendo modificado, ele não tem essa alteração. Começa uma proliferação desenfreada, de certa forma, dos linfócitos B, né, que é um aumento na produção dos anticorpos. Consequentemente, quando você estudar lá a sequência da cascata da inflamatória, você vai ter cadeias do sistema complemento, né? Ele tem 3 vias. Mas, independente das vias, o sistema complemento, ele é um dos responsáveis por aumentar a permeabilidade vascular da membrana, da célula, acumulando, né, essas células, os neutrófilos, os eosinófilos. Ou seja, aumenta, então você tem aumento de célula T, consequentemente proliferação desenfreada de linfócito B, aumento de produção do próprio anticorpo. O sistema complemento, ele começa a aumentar a vascularização, essa permeabilidade, ou seja, a troca com as membranas ela é facilitada. Consequentemente, a membrana sinovial
com a liberação de quimocinas e de linfocinas, pelo macrófago, a membrana sinovial ela começa a ficar cheia ou começa a ter quantidades anormais das próprias enzimas proteolíticas, que são chamadas de proteases. Na verdade, acontece com esse aumento da permeabilidade vascular e a liberação das linfocinas, das quimocinas pelo macrófago, 4 possibilidades de aumento sobre a articulação da membrana que não está, ela tem enzimas proteolíticas em quantidade normal, tem radicais livres, tem ácido araquidônico, que faz parte da cadeia da própria inflamação. Mas, especificamente, o aumento da metaloprotease. A metaloprotease, ela é uma das enzimas proteolíticas que começam a destruir a membrana sinovial, né? Tanto o colágeno quanto o colágeno da própria membrana sinovial. Então, é um ciclo que não tem volta, que não tem fim isso aqui. O que as medicações, as novas, né, as terapias biológicas, elas tentam? Elas tentam conter esse avanço, né? Coisa que o corticoide, o anti-inflamatório hormonal não consegue atuar nessa cadeia aqui. Então, por isso que é imprescindível a medicação. Bom, especificamente na sinovite, a inflamação da sinovite, a membrana sinovial, com esse aumento de proteínas, essas metaloproteases, ela começa a ficar hiperplásica e hipertrófica. Ou seja, ela ganha quantidade de células que não é necessário, mais do que nós já temos no normal, ela fica hiperplásica e ela começa a hipertrofiar. Se você pudesse ver num corte histológico como é a membrana sinovial normal e a membrana sinovial cheia de macrófago, cheia de linfócito T, hiperplásica, com metaloprotease atuando, vocês iam ver que ia ter a forma, ela seria totalmente distinta de uma membrana sinovial, tá? Se fosse possível ver um corte sinovial. Eu não sei se vocês lembram e se vocês tiveram no primeiro ano em histologia um corte de membrana sinovial. Mas aqui está o motivo para vocês terem tido histologia e para os professores terem falado lá, né? Olha, né, nessa doença vocês vão ver lá no terceiro ano, né, que é membrana destruída pelo acúmulo de linfócitos T e a ativação dos macrófagos liberando linfocinas. Então teria que fazer essa ligação. Não sei se, né, vocês tiveram isso, a sorte de ter isso e está lembrando isso agora, depois de quase 2 anos e meio. Com isso, esse aumento de célula e aumento da própria membrana, das membranas, né, ou das camadas, desculpa, você tem um aumento da pressão intra-articular e mais estiramento das estruturas. O que vocês imaginam? Agora uma pergunta, alguém responda. Se tem aumento da pressão nesse local, e se estira as estruturas, o que vai levar? A cápsula articular? Chama-se deformidades. O edema e a dor é meio que óbvio que acontece isso, né? Porque eu já cantei essa bola para vocês. Se está inflamado, tem edema, tem dor. Mas, consequentemente, estiramento das estruturas que passam pela membrana sinovial da articulação. Quem são as estruturas? Os tendões. As deformidades, né, que causam, o que acaba causando o estiramento das estruturas? As deformidades. O que são nada mais que deformidades? Deformidade é uma alteração na estrutura do tendão, né, articular. Se você alterar o tendão aonde ele está passando, porque ele está estrangulado, ele está em sofrimento, consequentemente você vai ter algum tipo de deformidade. E eu não estou falando que a artrite começa pelas mãos. Então, quais são as deformidades nas mãos que vocês já podem ter visto? Não sei se vocês já viram. Tem alguma deformidade na mão? É bem interessante que toda vez que eu faço uma pergunta assim, em sala de aula, sempre vai ter um aluno que fala assim, isso aqui eu tenho. Mas não necessariamente a pessoa tem artrite reumatoide, né? Ela tem uma alteração na estrutura, no deslizamento do tendão. Vocês sabem o nome disso, de uma estrutura disso?
uma deformidade, os tecidos sinoviais acabam se espalhando sobre a cartilagem, né? A superfície óssea. E aí tem uma formação que é essa destruição da membrana sinovial e essa desorganização, como tem a foto aqui, levando à destruição da cartilagem e dos tendões, primeiro os tendões, depois das cartilagens, é chamado de panos, não é? Então, toda essa sequência que começa lá na imuno, começa num fator invasor de algo que invade a célula e que o macrófago é o primeiro a receber essa invasão e depois toda aquela cascata de eventos, aquele monte de eventos, se cronificando, e se pudesse fazer uma ressonância da membrana, vocês iriam perceber que tem uma formação de uma membrana totalmente destruída ou desorganizada. Isso se chama panos. Bom, óbvio que esse aumento da pressão articular e toda essa membrana sinovial são todas mediadas pela liberação de citocinas pelos macrófagos, né? A interleucina e o fator de necrose tumoral alfa. A interleucina, coloquei aqui para vocês, que eu falei aula passada, promove a produção de vários tipos de colágeno, mas aqui especificamente é o 4, estimula a formação de osteoblastos, na proliferação de osteoclastos, na reabsorção. Nos condrócitos, eles liberam mais proteases neutras, né? Aqui as proteases são todas ativas, né? A metaloprotease, ela vem para destruir. E é responsável pela produção da interleucina 2. Já o fator de necrose tumoral, ele promove uma necrose, pelo próprio nome diz, hemorrágica em células tumorais. E acaba agindo sobre as células do próprio vaso, né, do endotélio, e aumenta a adesividade das células inflamatórias na parede dos vasos, ou seja, as medicações foram criadas, as terapias biológicas, uma das coisas é TNF, desculpa, porque para tentar diminuir essa adesão, né, das células nas paredes dos vasos. Muito bem. Em relação à epidemiologia, chega até 3% da população, a prevalência no Brasil é baixa, né, alta, mas é baixa, né, no sentido assim, a população é muito grande, 1% é até que razoavelmente alto, né? Não é uma coisa simples, acontece isso aí em uma larga escala. É de 3 mulheres, geralmente é muito mais mulher, né? Mulher para um homem, e entre o primeiro início está lá entre 35 e 45 anos, é bem típico, mulher entre 35 e 40 anos com os primeiros sintomas. E a expectativa é um pouco menor, mas, como eu falei para vocês, com o estilo de vida e com a medicação, essa expectativa, eu acho que não está melhor que 20%. Né? Já não é mais isso. Cansaço, perda de peso, mal-estar, desânimo, fraqueza, febre baixa. Aí eu descobri a doença através das dores, muitas dores, muito inchaço. Eu não sentia vontade de me alimentar, uma fraqueza imensa, muito sofrimento. Além disso, a dor nas articulações é uma das características mais importantes da doença. Na artrite reumatoide, os principais sintomas, evidentemente, é a dor nas articulações. Além da dor, o paciente vai notar que essas articulações das mãos, dos pés, na verdade, qualquer articulação, ele vai inchar também. Vai ficar inchado, vai ficar avermelhado e bastante doloroso. A dor é terrível. Só quem passa por isso que pode assim, descrever, mas são dores insuportáveis. Além da dor, existe outro sintoma comum chamado rigidez matinal. Existe um sintoma muito comum na artrite reumatoide que é chamada rigidez matinal. O paciente acorda pela manhã com as mãos bem rígidas, ele não consegue fechar a mão, pegar uma escova de cabelo, uma escova de dente, e uma rigidez demorada, 30 minutos, 1 hora. Esse sintoma ela é bastante característica da artrite reumatoide.
Eu tive muita rigidez matinal, o meu joelho travava, eu não conseguia quase que andar, então eu me arrastava. Vamos aqui. Antes de 2010, tinha-se um critério diagnóstico, tá? Eu já até tirei, eu nem falo mais nada dos diagnósticos que eu ministrava essa aula, né? Então, eu já tirei o critério antigo, para a gente ficar, vocês conhecerem só o critério novo, entre aspas, é um critério de 10 anos. Então, o paciente com pelo menos uma articulação, com sinovite clínica definida, não é? Isso precisa levar em consideração, mulher, principalmente mulher acima de 30 anos, 35 anos. Sinovite que não seja melhor explicada por outra doença. O critério, lembra que sinovite crônica, edema, dor, rigidez matinal aparecem em outras doenças, como lúpus, como artrite psoriátrica, gota, né? Então, por isso que tem que fazer um critério diferencial, um diagnóstico diferencial. E aí eles publicaram esse algoritmo, baseado numa pontuação, tá? É a soma da pontuação dessas classes A a D, né? Tem 4 subitens aqui. O A é o envolvimento articular, e o B, na verdade, é sorologia, o C é provas de fase aguda, que já mudou também um pouquinho, e a duração dos sintomas, né? Então, são 4 subitens divididos por mais subitens, 4 domínios com subitens em cada domínio. A pontuação tem que ser igual ou maior que 6 para a classificação definitiva com o paciente com artrite reumatoide. Então, vamos lá. Então, isso é importante na anamnese de vocês, né? Envolvimento articular, ela precisa uma grande articulação, então você pode ver que ela ganha 0 pontos, né? De 2 a 10 grandes articulações, ombro, cotovelo, joelho, ganha 1 ponto. De 1 a 3 pequenas articulações, com ou sem envolvimento de grandes articulações, já são 2 pontos. E de 4 a 10 pequenas articulações, com ou sem envolvimento de grandes articulações, acaba ganhando 3 pontos. Mais de 10 articulações, pelo menos em uma pequena articulação. Então, já vai lá o ponto máximo, 5. Grande articulação, ou as articulações tem que levar assim, se a articulação for interfalangiana distal, primeiro carpo metacarpo, ou primeira metatarso falangiana, essas são articulações que não atingem a artrite reumatoide, tá? Então, essas articulações não contam. Interfalangiana distal, primeiro metacarpo falangiana e primeira metatarso falangiana. Grandes articulações, eles querem dizer ombro, cotovelo, quadril, joelho e tornozelo. Então, para ficar bem claro aqui, movimento articular, exceto interfalange distal, ela é muito mais de interfalange proximal, primeira metacarpo, interfalange distal é mais característica de quem tem osteoartrite de mão. A proximal é mais quem tem artrite reumatoide. Guardem isso. O segundo domínio é sobre a sorologia. Pelo menos o resultado desse teste é necessário para a classificação. Então, vamos lá. Antes era só o fator reumatoide, positivo ou negativo. Agora, eles acrescentaram um exame de sangue, que são os anticorpos antiproteínas. E eles são caracterizados como peptídeos citrulinados. E o marcador diagnóstico é a própria IgM. É uma característica do próprio teste específico para artrite reumatoide. Se ele é fator reumatoide negativo, IgM negativo, e ele tem um anticorpo antiproteína negativo, então ele leva a 0. Geralmente, quem tem fator reumatoide positivo em baixo, ou a contagem de IgM baixa, ou positivo baixo para o anticorpo antiproteína, então leva 2. Agora, tem grande quantidade de IgM e tem o anticorpo antiproteína alto, então já leva 3 pontos, né? Então, você pode ver aqui, se ele pegar de 4 a 10 articulações, com o envolvimento de grandes articulações, leva 3 pontos, e pegar esse valor aqui do fator reumatoide alto com
anticorpo antiproteína alto, já deu o diagnóstico. A pessoa com certeza, né, já tem a artrite reumatoide. Aqui tem algumas provas inflamatórias, né? O PCR normal, a velocidade de hemossedimentação normal, leva 0. Agora o PCR anormal e o VHS anormal leva 1. E a duração dos sintomas, ele também ganha só 1 ponto só, né? Se a pessoa chega reclamando, faz mais de 6 semanas, então provavelmente ele vai ganhar 1 ponto. E menos de 6 semanas vai levar 0 pontos. Então, hoje a classificação, o critério diagnóstico é por esse algoritmo aqui. Então, precisa não só o exame físico, mas também exame laboratorial específico para a identificação da artrite reumatoide. Aquela pergunta que eu fiz para vocês está aqui. O que acontece com o estiramento das estruturas que envolvem a membrana sinovial? A resposta que eu queria que vocês falassem é esse aqui, os tendões, né? Então, esse pescoço de cisne, ele é um encurtamento dos interósseos e chega até levar a uma ruptura dos extensores longos. A proximal vai para a extensão e a falangiana distal vai para a flexão. Então, muita gente na sala de aula, todo ano, tem gente aí com essa deformidade, né? E não necessariamente esse escorregamento dos interósseos, ou encurtamento dos interósseos e acontece a ruptura dos extensores longos, né? A pessoa, às vezes, simplesmente apresenta. Ou apresentar um dedo em boutonnière, que é o escorregamento dorsal das bandas e tendões lateral do sistema extensor. Então, acaba tendo essa característica, esse padrão que aparece na foto aqui embaixo. Eu já, na primeira vez que eu fui para a Inglaterra para ficar no estágio de num hospital reumático, uma das primeiras pacientes que eu vi no ambulatório, na enfermaria, nesse hospital que eu fiquei 1 mês, na Inglaterra, era uma jovem de 30 anos, e que estava com colar cervical, internada, porque lá eles internam os pacientes para ficar 1 semana, 2 semanas, para ficar fazendo bateria de exames, fisioterapia, terapia ocupacional, fisioterapia aquática. E eu estava dentro desse hospital, que era o hospital de referência para reumato. E eu não, você me primeiro pergunta, por que você está com colar, né, cervical? Porque nada mais ela tem, por causa dessa toda alteração na membrana sinovial, ela teve um leve deslizamento da vértebra. E como a membrana sinovial não é uma membrana sinovial adequada, né, não está numa estrutura adequada, qualquer movimento inadequado pode levar a uma pequena luxação da coluna vertebral. No caso dela, era a coluna cervical, né? Então tem que tomar cuidado. E aí isso é bom para vocês, futuros fisioterapeutas, pensar em terapia manual para o paciente com artrite reumatoide, principalmente mobilização do pescoço, mobilização de grandes articulações. Tem que se pensar em não fazer, ou se for fazer, se o prognóstico for bom, né, fazer com muito cuidado, com muita cautela, porque a possibilidade de você causar mais lesões numa membrana, vou até dizer uma fáscia, ou uma membrana sinovial, ou um líquido sinovial não adequado, vocês podem causar mais malefício do que benefício. Bom, o prognóstico, ela pode ter uma remissão total, né, chamada de monocíclica. Ela pode ser policíclica, ou seja, melhora e remissão, mas também tem uma leve deformidade, isso é 50% do total dos casos. A pessoa, ela tem períodos, né, de melhora, períodos de piora, e uma leve destruição em algumas articulações, vai ficar com algumas deformidades. Não limita funcionalmente, mas acontece. Tem uma 15% maligna, né? Raramente ela responde à medicação, ela não tem uma melhora, uma remissão, é bem pequena, leva à limitação funcional e leva à destruição progressiva da própria doença.
Eu já conheci o HU, já no ambulatório já teve casos assim, que vai para cadeira de rodas mesmo. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo antigo para vocês entenderem. Então, essa é maligna, não é? Então, pode ver que o que vocês estão vendo é deformidade articular, vocês estão vendo, né, o desvio da metacarpofalangiana e das interfalangianas proximais, as deformidades, os nódulos, nada mais é que um crescimento anormal da membrana sinovial. Então, você pode ver que tem esses nódulos reumatoides nas mãos, né? Você pode ver que inchada ela não está, não. O punho não está inchado, né? A mãozinha não está inchada. O que está é uma hipertrofia da membrana sinovial, alguns nódulos. Provavelmente deve ter bastante dor. E deformidade, né? Deformidade, nódulo, e provavelmente essa é a característica de um avanço da própria doença. Isso aqui é um joelho edemaciado, né, com deformidade, alteração no ligamento e nos tendões, principalmente nesse esquerdo, principalmente nos ligamentos colaterais mediais, aí provavelmente facilitou esse posicionamento do joelho. Está edemaciado, né? Você pode ver o fundo saxonovial um tanto quanto inchado. Aí está um raio-x da mesma própria pessoa, né? Como é que está a deformidade. Alterações radiográficas, com o tempo, elas são bem comuns, né? Diminuição desse espaço da face lateral, com aumento da face medial. Esse é um dos casos graves que passaram pelo HU. Esse senhor, essa aqui foi quando ele chegou a primeira, aí se passaram uns 3, 4 anos, essa aqui de baixo, né? E essa mesma pessoa que chegou com esse raio-x aqui de cima, chegou a ficar assim, tá? Então, é uma alteração, inacreditável a evolução desse caso aqui, né? Radiograficamente, é uma destruição total, né, óssea e pouca função nessa mão. Bom, lembra que eu falei para vocês na aula passada da classificação de Steinbroker? Eu acho que eu comentei por cima, assim, eu acho que não sei se estava na meta-análise. E a classificação eu trouxe para vocês agora. Ainda é bem antiga, eu vou falar que é da década de 50 essa classificação aqui de Steinbroker, mas às vezes fica fácil, se você sabe, você olha o paciente, você sabe mais ou menos como ele está, não é? Deixa eu falar para vocês, olha, eu tenho um paciente que chegou no ambulatório ou na piscina, ele é artrite reumatoide classe 1. Então, se eu falar isso para vocês automaticamente vão lembrar assim, tá, então a capacidade funcional está legal, e ela a pessoa consegue fazer suas atividades sem muitos problemas. Se eu falar, chegou um classe 2 aqui. Bom, classe 2 já tem uma capacidade funcional, continua, não está completo, mas está razoável, e tenta conduzir de forma né, algumas atividades de vida diária normal, independente do desconforto que a pessoa tem, que a pessoa tem dor, né, ou mobilidade limitada de uma ou mais articulações. Ou seja, já é o aparecimento com um comprometimento que tem que ficar atento. Classe 3, tem capacidade funcional para continuar fazendo atividade, porém, muitas dessas atividades, elas são comprometidas pelo um grande número de articulações que estão ativas na própria doença. E a classe 4 é totalmente incapacitada, assim, muito débil, né? Muito pouca função, e provavelmente vai para a cadeira de rodas.
Então é isso. Se eu falar, ó, Steinbroker classe 3, então você já sabe, né? Classe 4, então tem que guardar isso. E um outro score que eu não uso muito, mas eu baixei hoje, entrei no site e lá tem uns Excel, umas planilhas de Excel para vocês verem, mas que não é difícil. O DAS 28, ele é um score de atividade da doença, e 28 é porque são 28 articulações que se contam, né? Então, esse DAS 28 aqui é um outro, ele pode ser, quando é acima de 5,1, ele tem um score alto, quando ele tem moderado, ele está entre 3,2 e abaixo de 5,1, e baixa é abaixo de 3,2 de score. É como se você fosse contar as articulações, as 28 articulações, e preencher um formulário, e ele te dá um score automático que vai dizer, vai mais ou menos nesses valores aqui, com esses pontos de corte. Agora vamos conhecer as abordagens para tratar a artrite reumatoide, que deve ser um tratamento multidisciplinar e pode abranger diversas ações. Medicamentos, fundamentais para amenizar os sintomas e controlar a doença. Reabilitação, por meio da fisioterapia. Cirurgia, em determinados casos. Apoio psicológico, quando necessário. Educação do paciente e da família sobre a doença e tratamentos a serem utilizados. O tratamento, ele é um tratamento multidisciplinar. Isso é muito importante. Ele não visa só o uso de medicação. O tratamento, ele inclui o educador físico, ele inclui o terapeuta ocupacional, o nutricionista, o psicólogo. Então, o tratamento, ele engloba o indivíduo como um todo. Ele também é muito voltado para a educação do paciente. É necessário compartilhar o tratamento e a decisão terapêutica com o paciente. Então, um dos primeiros princípios do nosso documento de recomendação diz que o paciente precisa ser informado sobre a doença, sobre a evolução, sobre as opções terapêuticas e, com isso, ele deve compartilhar com o médico a decisão daquilo que ele gostaria de fazer, de como ele quer ser tratado, de que medicação ele gostaria de usar. Então, isso é muito importante. O tratamento medicamentoso é determinante para melhorar a qualidade de vida do paciente com artrite reumatoide. Em termos de medicações, nós dispomos hoje de um amplo arsenal terapêutico. Então, nós temos medicações para controle da dor, nós temos anti-inflamatórios, nós temos corticoides e nós temos os chamados medicamentos modificadores do curso da doença, os MMCD. Entre os MMCD, nós temos os sintéticos, que são produzidos por síntese química, nós temos os convencionais e os alvo-específicos, que é uma nova classe de medicações, e nós temos os chamados MMCD biológicos, que são medicamentos produzidos por engenharia biológica. Com essas medicações, não digo que a vida tenha voltado assim 100%, mas dentro das possibilidades eu tenho conseguido cuidar das minhas plantas, eu ajudo a minha esposa, então faço a parte de pintura da casa, a manutenção da casa. O grande avanço nos últimos 10 ou 15 anos da artrite reumatoide foi o desenvolvimento dos medicamentos biológicos. Esses medicamentos são medicamentos de alto custo, mas de uma alta eficácia, sem associar uma toxicidade exagerada. Então são remédios altamente eficazes, com uma eficácia tolerável e a resposta é muito boa para a maioria dos pacientes. Esse foi um dos principais avanços no tratamento da artrite reumatoide. Bom, no final desse vídeo, um médico falava assim, e as novas drogas, os fármacos biotecnológicos, as terapias biológicas, blá, 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 são importantes, não sei o que, para controle da doença, não sei o que, não sei o que. Ele falava no final do vídeo. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e trouxe. Quais são esses biotecnológicos, né? E eu também trouxe em relação lá da aula passada, das crianças. Então, esses três aqui, eles atuam para diminuir o TNF na membrana vascular, né, na camada do vaso. Esse
segundo aqui Ana Kinha, ele antagoniza, né? Ele tenta eliminar o receptor de interleucina 1. Isso é importante, porque a interleucina está bombando lá. Esse terceiro liga essas moléculas de CD80 e CD86, bloqueando a ativação das células T, dos linfócitos T. Esse rito aí é um anticorpo monoclonal, um anti-CD20, também na superfície das células dos linfócitos B. E esse tocilizumab, antagonista da própria interleucina 6. Biotecnológico porque ele tem a sua especificidade. O médico acha que tem que atuar mais no TNF, então ele vai lá e atua mais no TNF. Acha que tem que mais a interleucina? Tem só para interleucina. Tem mais só para célula T? Tem remédio só para a célula T. Mais para anticorpo? Na célula B? Tem para isso aí. Ou quer fazer só interleucina tipo 6? Também tem medicação só para isso. Então, isso te remete, esse slide, à própria etiopatogenia que eu contei para vocês. Como que é a atuação da fisioterapia na artrite reumatoide? Você viu que os critérios diagnósticos ali, eles falam da articulação comprometida, mas não falam da rigidez matinal. Anteriormente tinha rigidez matinal. Mas essa é uma pergunta que tem que ter na anamnese, tá? A rigidez matinal e quanto tempo dura essa rigidez matinal, que era fator de diagnóstico no critério diagnóstico anterior a 2010. Então tem mais isso, não é só a rigidez articular, né? A rigidez é uma consequência, você já sabe que é alteração imunológica que leva a essa rigidez, mas a rigidez matinal, ela é importante. Eu acho que faltou isso aí lá. Bom, vamos contar uma historinha cronológica aqui. Em 2004, há 16 anos atrás, a Associação Americana de Fisioterapia, eles produzem, né, um guideline chamado de Ottawa Panel. Ottawa, lá no Canadá, eles se reuniram em Ottawa e eles se reuniram para fazer, vamos ver o que tem de evidência 16 anos atrás sobre o tratamento da artrite reumatoide. É óbvio que é em adultos, né? Não existe artrite reumatoide infantil, né? Aí não seria artrite reumatoide. Mas, enfim, redundâncias à parte, vamos lá, vamos dar um desconto, 16 anos, né? Então, foi criar, o objetivo era criar um guideline, até então ninguém tinha organizado as evidências. Vamos lá no método. As evidências foram a partir de ensaios clínicos, identificados e organizados, sintetizados, né, usando os métodos da própria colaboração Cochrane. Então, houve um grupo, um painel de pessoas, né, um grupo de pessoas experientes, que representavam, né, diversas entidades. Foi desenvolvido um critério de grau, de força para ambas as evidências. Bom, se reuniram lá no Canadá, muito que bem, e depois de tanto trabalho, eles acabaram encontrando 6 recomendações positivas, no sentido clínico, né, sobre o exercício terapêutico. Só pode ser o exercício que nós trabalhamos, né, sobre os exercícios. A única eficácia, de fato, que eles não conseguiram determinar, por falta de evidência, é a terapia manual. Eu não preciso ler estudo algum para saber que terapia manual não deveria ser aplicado pela própria característica do tecido conjuntivo, que é um tecido conjuntivo doente. Terapia manual significa mobilizar fáscia, mobilizar tendões, mobilizar ligamentos, mobilizar membrana sinovial, não é? Que está completamente inflamada.
Então, há 16 anos atrás, não precisava nem ter escrito isso, porque se você entende minimamente da imunologia, você deve saber que ou a forma de pressão que você faz, ou a forma de você trabalhar com deslizamento articular, que a terapia manual faz isso, né, também, não é só trabalhar com o tecido conjuntivo, a fáscia, mas trabalhar com posições articulares, com deslizamentos, com trações, com coaptação e decoaptação. Você vai decoaptar uma articulação que tem aqueles nódulos que vocês viram na mão daquela senhora, né? Bom, para concluir, eles disseram que eles recomendam o uso de exercício. O exercício, de uma maneira geral, ele é recomendado. Porém, há 16 anos atrás, eles diziam que pesquisas mais, né, são necessárias para determinar a própria terapia manual, que eu discordo, porque, tecnicamente, eu não vou investir em algo que pode fazer mal. Não é? Eu tenho que investir no tipo de exercício. Eu deveria, né, incentivar a pesquisa sobre o exercício, e exercício X versus exercício Y. Aí sim, né? Mas não me preocupar com a própria exercício, terapia manual. Que é uma pena, né? Porque são raros os casos que você não pode usar terapia manual. Para tudo você usa terapia manual, né? Agora, para artrite reumatoide, a não ser que se mude a configuração genética da doença, eu não acredito muito mais, né? De repente, pode, né, até se pensar numa pesquisa para isso. Eu não gastaria esforço nesse momento, a não ser que me provasse que a mobilização ela vai acabar reduzindo a quantidade de metaloprotease, vai acabar reduzindo aqueles nódulos, né, aquela hiperplasia e hipertrofia da membrana sinovial, né? Então, se não for melhorar isso, uma vez que está deformado, não se volta, é muito raro se voltar. Eu acho que é muito mais fácil ir para uma artroplastia, né, a troca da articulação, do que um dedo, um quadril, vou retornar à pré-fase, né, regredir positivamente para uma articulação saudável. Mas tudo bem. Isso foi há 16 anos atrás, e eu nem trouxe esse texto para vocês. Esse é um texto gratuito que está na internet, vocês podem achar. Mas eu não acho que isso aqui é atual. Mas eu tenho que contar essa historinha para vocês. Em 2009, a própria Cochrane, ela, por meio desses holandeses, desse grupo, eles fazem a seguinte revisão. Programa de exercícios dinâmicos, não é? Entenda-se por exercícios dinâmicos, exercícios que trabalham com aeróbios ou de fortalecimento, e em pacientes com artrite reumatoide. Muito bem. O objetivo dessa, então, nós já saltamos para 11 anos atrás, né? Foi avaliar a efetividade e a segurança a curto prazo, menos que 3 meses, e em longo prazo, maior que 3 meses, de exercícios dinâmicos. Que só para falar assim, exercício dinâmico é uma forma correta de você dizer, ao invés de você dizer que o exercício é isotônico, né? Então, ao invés de você dizer que o exercício é isotônico, você diz que o exercício ele é dinâmico. Então, ele é isométrico, ele é dinâmico, ou ele tem uma característica isocinética, com controle de velocidade, tanto na água quanto em solo, para pessoas com artrite reumatoide. Para fazer isso, eles atualizaram uma revisão Cochrane de 98. Então, esse artigo é de 2009, nada mais é que uma atualização de 98, ou seja, eu deveria ter começado com esse. Mas como esse é atualização, então por que eu ia começar em 98, subir para 2004 e ir para 2011, 2009? Então, eu já comecei com 2004,
para dizer sobre, e dizer que essa revisão aqui, ela começou bem antes daquele de 2004. O critério de seleção. Os ensaios clínicos que incluíram os exercícios, os programas de exercícios, preencheram os seguintes critérios: frequência pelo menos de duas vezes semanais, por 20 minutos. Então, o exercício tinha que ter no mínimo 20 minutos, por mais de 6 semanas. A intensidade do exercício tinha que ser 55% da máxima da frequência cardíaca, ou se fosse força, isso em relação ao exercício aeróbio, se fosse o controle era por 55% da máxima. Ou se fosse exercício de fortalecimento, que começasse a 30% a 50% da repetição máxima, de uma repetição máxima. E D, o exercício tinha que ser de forma supervisionada, né? Ou seja, ele queria saber se o fisioterapeuta ou outros profissionais, nos Estados Unidos tem outros tipos de profissionais, na Inglaterra tem outros tipos, outras classificações na área de saúde. Aqui é o fisioterapeuta que tem que cuidar disso aí. Entretanto, os ensaios clínicos incluídos, na verdade, os ensaios clínicos incluídos, eles seguiram, algumas medidas, alguns desfechos, que foi a habilidade funcional, a capacidade aeróbia, a força muscular, a dor, a atividade da doença, você já sabe o que é isso, dá para fazer pelo DAS 28, e alguma alteração radiológica. Então, eu trouxe duas meta-análises para vocês ficarem atentos aqui, ó. Vamos ler aqui comigo. Primeiro vem o título, né? Ele está dizendo o seguinte, ó: exercício aeróbio de solo versus controle. Então, em curto prazo. E o desfecho é capacidade aeróbia. Então, um grupo fez exercício aeróbio, o outro grupo foi controle, não fez nada. Ele só achou 3 estudos, e olha como eles são muito antigos. Para 2009, dessa revisão, já era antigo. Você imagina para hoje, né? 2020. Então, ele está dizendo aqui que ele tem a capacidade aeróbia medida aqui, eu não sei qual que é a unidade de medida, né? O N, muito pouco pessoas envolvidas, 40 e 42, e ele dá a diferença da média padronizada, ou seja, se vocês lembrarem que eu falei na aula passada, isso ele dá por tamanho de efeito, né? E o efeito foi alto, foi 0,99. E você pode olhar que o intervalo de confiança nem passa pelo zero aqui, né? Não passa pelo zero. Tanto que ele vai de 0 a 29 a 1,68. Então, essa meta-análise aqui, se você estender, o losango ele está bem aqui, sem encostar nesse zero, né? Nessa linha zero aqui, que divide quando não há diferença. Então, vamos lá ver aqui, o Z-score foi 2,78 e o P foi menor, relacionado a esse Z-score, foi igual a 0,01. Ou seja, a chance da pessoa melhorar a capacidade aeróbia fazendo exercício aeróbio em solo é de 99%, ou seja, muito alta, né? A pessoa vai ter um resultado positivo, né? Não tem nem como não ter. Fez exercício aeróbio, paciente artrite reumatoide, fez exercício aeróbio, provavelmente vai ter uma melhora na própria capacidade aeróbia para curto prazo. Ah, tá, Jefferson, isso melhora a rigidez matinal? Não sei, eu acho que não. Isso melhora a dor? Um exercício, de certa forma, melhora a dor. Tem mais endorfina circulante. Então, tem uma série de coisas que você pode ser crítico nesse sentido, né? Mas capacidade aeróbia não é desfecho primário. Não, não é desfecho primário. Mas esses caras resolveram investigar exercício aeróbio. Então, vai fazer o quê? Tanto que são exercícios antigos, né? Isso aqui estava dentro do texto. Eu coloquei a meta-análise, li para vocês, interpretei esses números, antes de colocar o que o autor coloca no próprio texto, né? Ele coloca assim no texto: em 2 dos ensaios clínicos encontrados, houve um efeito positivo, estatisticamente significante, na capacidade aeróbia.
visto que foi P menor que 0,05. Na verdade, o P é igual a 0,01, não sei porque ele não colocou o mesmo valor. Imediatamente após a intervenção, ou seja, em curto prazo. Tá bom? Então, ele coloca. Eu li para vocês e embaixo é o que no texto os autores colocaram, os holandeses colocaram. Vamos ler essa segunda aqui também. Comparação em curto prazo, de exercício aeróbio em solo, força muscular, combinação dos dois, para o desfecho, força muscular. Exercícios combinados, aeróbio e fortalecimento, versus controle, para o desfecho, força muscular. Muito bem. Os textos, os dois ensaios clínicos também são velhos. O desfecho é força, então eu não sei a unidade de medida que eles não colocaram. Se vocês olharem aqui, eles têm a diferença da média padronizada, ótimo. Isso significa que eles usaram o tamanho de efeito, e o efeito aqui é menor que o estudo anterior, que dá 0,47. O intervalo de confiança é de 0,1 até 0,93. Muito bem. 0,1 e 0,93 não passa pelo zero. Então, essa meta-análise aqui, que é o resultado, esse 0,47, ele está querendo encostar o biquinho do losango dele aqui no zero, mas não encosta, porque ele está 0,1. Tá bom? E aí, vamos lá para o Z-score de 1,99. Tá? 1,99, na verdade, o P em cima da lata. Né? Deu 0,05. Como o intervalo não passa pelo zero, e esse P está valendo como estatisticamente significante. Isso significa, em outras palavras, que a chance da pessoa, o efeito que a pessoa tem de fazer uma combinação de exercício aeróbio e exercício de fortalecimento é de 47% a chance de quem não faz, ou quem é controle. Tá? Então, é metade, né? É como se fosse a cada 2, uma pessoa acaba atingindo esse resultado aí. Naquele quase 100% lá, não. Cada uma pessoa que faz, uma pessoa vai ter. Muito alto, foi muito alto aquele resultado lá. Eu vejo um pouco de receio, assim, porque só tinham 3 estudos, e esse aqui só tem 2 estudos. Então, ele tem muito poder pequeno, né? Não tem tanto um poder para isso aqui. Mas, enfim, eu estou interpretando o dado estatístico. Qual que é aqui está o que o autor escreveu sobre isso, lá dentro do texto. 2 ensaios clínicos foram relatados com programa de exercício dinâmico em curto prazo, incluindo os exercícios para aumentar ambos as capacidades aeróbia e a força muscular. Um estudo, o próprio Van de Ent, que é o autor dessa revisão, né, ele é autor dessa revisão, incluiu, ele está falando dele mesmo, incluiu, se o ensaio clínico dele foi bom, então ele tem que entrar, incluiu um período de follow-up de 3 meses, tá vendo? Ele está se auto-elogiando aqui. Ambos os estudos tiveram uma metodologia, alta qualidade metodológica significa baixo risco de viés. Mais um elogio dele para ele mesmo. Aí, em 2011, 2 anos depois, então 2004, 98, né, que eu não trouxe, 2004, 2009, vamos para 2011. Eles, pode ver que são os mesmos autores da Cochrane, tanto o Hurkmans quanto o Vlieland, e eles fazem um texto para esse jornal, que eu não entendi muito direito para que serve isso aqui, né? Avaliar a qualidade dos guidelines publicados em literatura de revisão, com revisão por pares, em relação ao papel da fisioterapia no tratamento do paciente com artrite reumatoide. Muito que bem. Então, 2011, ele olha para 30 anos atrás, 2011, né, ele vai olhando para de 1970, que a gente sabe que não tem nada, que 80 não tem nada, que 90 não tem nada, né? Então, foram 30 anos aí de literatura precária, fajuta, sem nonsense em relação ao método, né, ou metodologicamente falando.
E aí ele quer pegar, na verdade, textos de 98 para frente, que é onde ele começa a fazer uma revisão, que foi em 98. Então, de 98 a 2011, porque de 98 para trás não tem muita coisa. Tá, mas aí você organiza os guidelines para quê? Vamos ler a conclusão. 6, está aqui embaixo. 6 das 8 práticas clínicas do guideline que eles apontam a intervenção da fisioterapia foram recomendadas ou fortemente recomendadas de acordo com esse instrumento aqui de recomendação que chama AGREE. No geral, os guidelines recomendam, os guidelines de recomendação dentro da fisioterapia, eles vão, guidelines recomendados tão bem quanto o de não recomendados. E faltam detalhes em relação ao tipo de exercício, a intensidade, a frequência e a duração. Então é uma crítica, né? Que ele, a autocrítica, porque ele também faz parte, ele também ele é autor dentro dos ensaios clínicos, né? Se todos os ensaios clínicos fossem igual a do próprio Vlieland, ainda vai, né? Mas dá uma olhada aqui, assim, nos resultados, que vocês vão perguntar assim, mas que, né, ele falou que tem uns que recomenda e outras coisas que não recomenda. Vou ler aqui, ó. 5 das 6 recomendações incluem exercício ou educação ao paciente. Ótimo, tudo isso aqui a gente já sabia, que tem que ser feito mesmo. Com essas intervenções sendo recomendadas para cada caso. TNS e termoterapia foram recomendadas em 4 desses 6 guidelines. E eu só li, né, na verdade, 2 guidelines para vocês, 2 revisões legais para vocês. A de 2004 e a de 2008, dos próprios autores daqui. Então, são recomendados. E eu nem, para mim, TNS não passaria nem próximo de um paciente com artrite reumatoide. O paciente é um paciente com inúmeras articulações comprometidas. E para que você vai pensar em TNS para um paciente que tem, como causa de dor, uma alteração imunológica, né, uma alteração genética, e que ninguém consegue parar esse ciclo mesmo de aumento de células T, de células B, aumento da permeabilidade vascular, redução da metaloprotease, a vascularização, aumento do TNF, da interleucina, do TNF. Se o TNS fizer isso, eu acredito que ele não faz. Como é que você vai querer parar esse quadro que não tem fim com TNS? Então, é uma besteira muito grande você pensar. E aí você não está pensando em tratar o paciente, né? Tratar de forma abrangente, numa visão mais holística. Né? TNS não é para isso, para um paciente que tem articulações bilaterais, sempre com comprometimento bilateral, e você pensar em corrente. Né? Agora, a termoterapia, eu não vejo tantos problemas, não. Ela não causa tantos danos, desde que você acerte como que você vai fazer a termoterapia. Por exemplo, banho de parafina nas mãos, principalmente nas mãos, é bem interessante. Né? Você consegue fazer nas 2 mãos, você dá um alívio temporário ali para a pessoa. Bom, agora TNS não. Ultrassom, eletrotermoterapia, laser, massagem, mobilização passiva, foram indicadas em 1 ou 2 desses 6 guidelines. Ou seja, nem pensa, né, em ultrassom, em eletroterapia ou laser. Eu acho que mobilização passiva é terapia manual, né, nem pensar nisso aí. Tá? Totalmente fora de cogitação para quem quer uma atuação, o atendimento do paciente mais global. E o efeito quase nada. Se você conhece a doença, você vai saber que isso não tem efeito na doença. Né? Muito bem. Aí, em 2017, um ensaio clínico, óbvio que eu não poderia deixar de fazer um ensaio clínico para vocês, mas um ensaio clínico sobre água.
né? É um estudo mais recente, não tem tantos ensaios clínicos de 2017 a 2020. E esse é um texto bem legal, né? Então vamos lá, de brasileiros, publicado numa revista extremamente importante nos Estados Unidos de medicina de reabilitação, né? Que é a American Journal. Eles dizem o seguinte lá, a proposta foi, nesse estudo, foi comparar a efetividade do exercício em solo e de água em mulheres com artrite reumatoide. Então, olha o N é bem importante, né? 133 foram incluídas nesse ensaio clínico, de 16 semanas, bem longo. Os sujeitos foram aleatorizados em 3 grupos, tanto em água quanto em solo, como controle. O único pecado que eles cometem, entre aspas, né, é isso aqui, eles usar o desfecho primário, que é o isocinético, né? Eu fico pensando assim, por que que eles usaram o desfecho isocinético, que não é todo mundo que pode usar, não é toda clínica que pode ser, né? Nem todo aluno que sai já compra o isocinético para colocar na clínica, não está disponível para todo mundo. E o ponto que o paciente, o treino de força que se faz no paciente, não é um treino de força de musculação, que a pessoa quer ganhar massa, que quer ganhar outras aptidões, não é? Ele quer se manter minimamente ativo com a força e não modificar um valor de isocinético. Bom, enfim, me aparece como desfecho primário aqui. O DAS 28, a contagem das articulações. O RAC, que vocês vão ver daqui a pouco, também foram medidos. Então, ele coloca 2 desfechos funcionais e mais avaliação com isocinético. De flexão e extensão do joelho, já posso contar. Ainda eles colocaram aqui a densitometria para avaliação da composição corporal. Eu fiquei me perguntando, eu não sabia que a gente poderia colocar desfecho primário, secundário e terciário, né? Você acha que um exercício, né, de 16 semanas, 2 vezes na semana, é o suficiente para você mudar a composição corporal? Não sei, entendeu? Mudar a composição corporal, você tem que mudar também com a alimentação, né? Não é só fazer exercício. Mas, enfim, né, eu vejo assim, nossa, desfecho terciário. Nem imaginaria que alguém pudesse se preocupar com isso aqui. Mas, enfim, se preocuparam e é caro, né? Acaba sendo tudo caro aqui. As intervenções, tirando os 2 questionários, o resto é caro. A intervenção foi realizada 3 vezes por semana, não 2, eu falei 2, né? 3. Em todos os grupos foram avaliados, né? Tanto na linha de base, após 8 semanas e ao final de 16 semanas. Eu também não entendo muito o meio do estudo para que reavaliar tudo isso aí, mas enfim, né? Eu vou focar para vocês entre linha de base e 16 semanas. A compliance é ver se eles de fato aderiram ao tratamento, as medicações foram concomitantes e os eventos adversos, as 3 coisas foram também medidas. Talvez, né, num diário que a pessoa pudesse falar quanto você está fazendo exercício, quais medicações que você tem tomado, e se você tem algum efeito como dor, aumentou sua rigidez matinal, alguma coisa assim. Os dados foram analisados por intenção de tratar, muito que bem, nananã. Bom, vamos lá ver. Eu tenho mais coisas sobre ele aqui. Eu só falei o design aqui, mas eu tenho 16 semanas, 133, de acordo com os critérios antigos, né? Os critérios antigos os critérios duraram entre 87 a 2010. A partir de 2010, esses critérios do ACR, do American College, caem por terra e entra baseado num algoritmo aqui de pontuação. Então, as mulheres que entraram tinham entre essa idade, independentemente da menopausa, quantidade da doença leve, ou seja, Steinbroker 2 ou 3, está aqui embaixo, né? E a atividade da doença também tinha que ser medida, né? O DAS 28.
O DAS 28, depois vocês anotem aí www.das-score.nl. E esse site, ele é um site que tem uns questionários, o próprio DAS pelo Excel. Então dá para vocês usarem isso aqui. Tá bom? Vamos lá. Aleatorizou para um programa de computador em 3 grupos iguais. Né? Ótimo. A aleatorização está bacana. Não precisa nem falar que são 3 grupos iguais. Se aleatoriza, já é para 3 grupos. Né? Tem que ser iguais. Né? Então, aleatorização iguais é redundante, né? Subir para cima. Está errado, né? Meu português aqui. Os envelopes foram selados, né? Daí a ocultação da alocação do envelope. Muito que bem. Isso também é importante. Essas 2 fases para a aleatorização. E as avaliações estão aqui na primeira e terceira semana que eu quero falar com vocês. A 8ª, meio desnecessário. Mas se você tem dinheiro para gastar, dá-lhe 133, mais 133 e mais 133 composição corporal, né? É caro isso aí. E o avaliador que fazia a avaliação dos desfechos era mascarado. Então, esse é o algoritmo, né, do próprio ensaio. 133 mulheres aleatorizadas, e 5 mulheres foram excluídas no grupo de solo, baixa compliance, né, e uma teve que sair porque teve um ataque cardíaco, infartou, e finalizaram o estudo 24 mulheres. Aqui 6 mulheres, baixa compliance, 6, e o final foram 27. E aqui 2 mulheres foram excluídas, não disse por quê, o final terminou. Então, o final foi 24, 27 e 32. De 100 mulheres aleatorizadas, sobraram 82. Ou seja, 18 pessoas foram perdidas, né? Então, isso dá cerca de 18%. 18% significa que o permitido para o ensaio clínico ser adequado é que você tenha uma perda menor que 15%, né? Aqui teve um pouquinho a mais. A água era entre 1 metro e 1,30 m. Você pode ter certeza que a piscina entre 1 metro, de 1 metro, ela fica rasa demais. Depende também da altura, né? Mas na maioria dos casos ela acaba ficando rasa. A temperatura está ok. A frequência e intensidade de duração dos programas para água e para solo foram baseadas nas recomendações do American College. Muito que bem. Os exercícios, eles envolviam caminhada de 5 minutos, inflexões de joelhos e quadris, e restrita no máximo 90 graus, e tinham exercícios específicos para membros inferiores, duração de 15 minutos e gradualmente aumentando para aproximadamente 30 minutos. Muito que bem, presta atenção nisso aqui, já estamos acabando já. A força muscular, né, em newtons metros, então, ou seja, essa força provavelmente é o pico de torque dos flexores direito e esquerdo e dos extensores, né, entre as 3 intervenções. O ponto tem um erro biomecânico aqui. Em biomecânica, você não fala membro direito e membro esquerdo, você fala membro dominante e membro não dominante. Então, essa é uma crítica que eu faria aos autores. Eu não quero saber quem que é direito e quem que é esquerdo, porque o comprometimento da artrite reumatoide é bilateral. Eu só quero saber qual é o lado que é o dominante e qual é o lado que não é o dominante. Mas, independente disso, dessa minha crítica, eu vou ler para vocês aqui, né? E vamos ler a dos extensores. Então, 86 no começo, né? Vamos ler os extensores de solo. 86 e 86, né? O direito. O esquerdo, 89, e diminuiu para 85. Na água, começou com 93 o direito e terminou o extensor com 95, né? Então, 93, 95, também não parece não ter diferença. Aí, aqui, 85, o controle, e caiu para 86. Ou seja, ele começa com um valor, termina com... Só peguei o extensor, só o direito. Outro erro.
que biomecânica não aceita, né? Quem trabalha com isocinético não dá para aceitar isso. Você não compara valores brutos, você compara valores normalizados, normalizado pela massa corpórea. Quando você normaliza pela massa corpórea, por quê? Se vocês sentarem numa máquina de isocinético, vocês vão ver que tem uma alavanca entre o joelho e o pé. Então, são pesos diferentes, né? Fora o peso corporal, a massa corporal. Então, você tem que normalizar esse valor de 43 newtons-metros, dividir pela massa corporal e multiplicar por 100. É isso que você tem que apresentar. Aí, os valores se tornam possíveis. Então, segundo erro biomecânico do isocinético aqui. Primeiro, é você não dividir em dominante e não dominante. E segundo, você não apresentar o peso de torque normalizado pela massa corporal. E se você olhar aqui a significância, né, do início, para quem faz flexão do lado direito, flexão do lado esquerdo, extensão do lado direito, para a sola, no começo, isso é muito bom, não tem a diferença. Agora, quando você olha aqui, no final, 43, 48, 42, 41, 44, 43, 86, 95 e 86. E o valor da extensão, 85 newtons-metros, 88 e 84. Ou seja, esses valores entre grupos é o que interessa, não houve diferença alguma. Mas eu acho que não precisa ser muito inteligente para saber que exercício aquático não vai melhorar. O objetivo do exercício aquático não é melhorar a força, né, do paciente com artrite reumatoide. Agora, o paciente entra muito fraco e ele automaticamente ele retoma alguma determinada força, né? Então, dá até para entender. Mas o objetivo não é força muscular, né? Na água se faz outras coisas, né? A gente vai fazer essa aula na semana que vem, para vocês terem ideia e lembrem disso aqui. E tem outros motivos para você não conseguir aumentar a força na água, que na verdade um dos motivos é a própria mecânica de fluidos, que a gente vai falar semana que vem. Mas olhem aqui, ele sai de 86, o extensor, 95, né? Então, é como se fosse aqui 11 newtons-metros de diferença. Esses 11 newtons-metros de diferença, com esse desvio padrão aqui, alto, né, provavelmente não tem distribuição normal, isso aqui não sei nem homogeneidade das variâncias, nem sei porque que a pessoa colocou em média e desvio padrão. Então, tem uma série de erros aqui que eu posso identificar. Muito que bem. Vamos para o que interessa, porque, na verdade, o que interessa é o questionário, né? A função. Então, vamos para a função T16. Lembra que o DAS tem alguns pontos de corte. 3.6, ele é um comprometimento médio. Então, 3.6, desvio padrão bem alto, né? 3.1 e 4.2. Então, ele está dizendo o seguinte, ao final, as pessoas que fizeram exercício aquático ficaram com o menor valor para o DAS. Ao final, o RAC, você já sabe, o RAC é muito parecido com o CHAC. O RAC vai de 0 a 3. Então, ele termina um RAC com 0,4 aqui na água. E olha o controle, ficou com 1,3, né? 1,8, 0,8, 0,4 e 1,3. Também com uma diferença estatística significante. Não me interessa dentro do grupo, um pouco me importa, tá? No ensaio clínico, o que importa é a comparação entre grupos. Muito bem. A composição corporal eu me recusei a trazer, porque não tem nada a ver, né? O desfecho secundário, terciário, não dá para a gente perder tempo. Então, em conclusão, esse estudo não mostrou aumento da força. Bom, eu já esperava isso mesmo. Resultado de um programa de exercício aquático sistematizado, supervisionado para mulheres com artrite reumatoide. Porém, a água, pela sua própria resistência, e sem a carga musculoesquelética adicional,
não foi suficientemente ou estatisticamente significante para aumentar a força do joelho do paciente reumatoide. Né? Isso é típico de gente que não está acostumada a trabalhar na água, essa frase. Né? Porque essa frase, se eles soubessem trabalhar na água, de fato, fossem especialistas na água, eles iam saber que essa frase é uma frase que pertence previamente ao estudo, que pessoas, mesmo com a resistência da própria água, não é o suficiente para você ganhar força. Isso teria que ser visto antes, e algum especialista deveria falar para eles, não gaste dinheiro nisso, porque eles não vão melhorar. Entretanto, o programa forneceu um aumento significante na atividade da doença, bacana, e na funcionalidade após 2 semanas. E não mudou nenhuma, olha, não houve mudança alguma na composição corporal desses pacientes, imagina. Após quase 500 exames, né, 500 exames, tem que fazer 500 no início, de 133, com 133, quer dizer, quase 400, vai, exames de composição corporal, eles chegaram à conclusão que não mediu, né? Não mudou nada. Mas a funcionalidade foi a favor da água. Esse protocolo novo foi desenvolvido, registrado, aplicado e validado para uma doença específica de pacientes com artrite reumatoide. Muito bem. Daqui não tem som, mas eu quero que vocês observem, tá? Olha como ele chega e o que ele faz. Daqui é para observar e para refletir. Se alguém não estiver vendo, me fale. Mas não tem som, tá? Esse é um paciente com artrite reumatoide, chegando por um projeto antigo lá na ACM que tínhamos, quando a gente não tinha piscina na HU. Essa é outra mulher com artrite reumatoide. Olha a mão inchada ali, o punho. Outra senhora com artrite reumatoide. Esses boys tem até hoje lá na HU. O que vocês notaram nesse senhor? Professor, Hum. dá para ver que ele só consegue sustentar o corpo dele na água. Isso, ele chegou de cadeira de rodas. Esse é típico de paciente classe 4. É difícil ficar em pé. É preferível se deslocar com cadeira de rodas. Porém, na água, parece que se torna tudo mais fácil. Então, é um vídeo bem peculiar para dizer a característica do próprio paciente, tá bom? E as funções e os benefícios que a água traz. Esse aqui é um paciente que eu atendi na Inglaterra naquela vez lá que eu fui. Ela, sendo uma mulher de menos de 35 anos, ela tinha acabado de fazer artroplastia de joelho, tá? Então, o elástico está tracionando para flexão, uma tração, vamos chamar de passiva, o elástico tracionando, e ela tem que fazer força para extensão do joelho, né? Então, é como se fosse mais ou menos um contrai e relaxa, né? O elástico traciona, e aí você faz a força para extensão. Eu achei, usando o próprio espaldar, né? Não é um espaldar, mas alguma coisa que adapta ali, alguma coisa para encaixar. Aqui é o pessoal fazendo a parafina, tá? Então, faz a parafina na própria enfermaria, faz a parafina e faz uma camada, 2 camadas, 3 camadas, coloca um papel para proteger e um pano, um veludo para manter a temperatura. Então, essas são todas as pacientes internadas que vão para internamento e ficam 1 semana, 2 semanas, né, indo na biblioteca, sendo atendido na piscina,
lendo livro no próprio leito, né, fazendo umas 3 refeições no próximo hospital, fazendo terapia ocupacional, fazendo parte lúdica, tratamento psicológico, é outra. Esse é o típico pescoço de cisne. Esse paciente aqui é o paciente que com a deformidade na mão, né? Olha só como é que fica, acaba ficando a mão. Paciente do próprio raio-x que eu mostrei para vocês. Essa aqui era uma banheira que tinha no ambulatório da fisioterapia, lá perto da AGO, lá para frente, lá. Eu não sei se tem mais essa sala dessa banheira aqui, essa banheira roxa que tinha. Acho que não, né? Vamos abrir o chat para eu mostrar para vocês. Diferente do chat, que tem 30 questões, esse tem 20. Então, você pergunta, e é sempre o grau de dificuldade, né? Então, você é capaz de vestir-se, inclusive amarrar os cordões dos sapatos, abotoar as roupas? Então, sem qualquer dificuldade, com alguma dificuldade, com muita dificuldade, e incapaz de fazer. Eu tenho... E aí você vai respondendo, né? Abrir um saco de leite comum, subir 5 degraus, tomar banho de chuveiro, curvar-se para pegar roupas, abrir potes e ouvidos de conservas, e realizar tarefas tais como usar vassoura para varrer e rodo para água. Beleza. Respondido. Você tem as perguntas aqui, né? Vai dando componentes. Você pega a número 1 e a 2, e você, qual foi o maior score entre a 1 e a 2? Foi 2. Então, você coloca 2 aqui. Quais que foram os maiores scores em 3 e 4? Para 3 e 4 foi 3. Você marca 3 aqui. Qual que foi o maior score para as perguntas 5, 6 e 7? Blá, blá, blá. E assim por diante. Então, você vai somar todos esses scores que estão na lateral, dividir por 8, e vai ter um valor de 0 a 3. Então, você soma todos os scores e divide por 8. O score vai de 0 a 3. Lembrando que quanto mais próximo de 3, pior. Quanto mais próximo de 0, melhor. Então, ele é um questionário ao inverso, né? Quanto menor, melhor. Perguntas, jovens que ficaram guerreiros até agora. Não tem nenhuma dúvida, entendeu tudo, Laura? Por enquanto, ainda não, né? Pode ser que na hora de estudar apareça alguma. Porque, na verdade, hoje, quando vocês pensam em fisioterapia, você fala assim, olha, qualquer técnica que você faça, de exercício a eletroterapia, de terapia manual a exercício aquático, de, sei lá, qualquer coisa, vocês têm que perguntar assim, vai alterar toda a cascata de eventos imunológicos do paciente? É isso que vocês têm que perguntar, né? É isso que vocês têm que perguntar. Se vai mudar essa cascata de evento ou se não vai mudar essa cascata de evento. Aí, pelo menos o exercício, eu saí que o exercício que lá na artrite idiopática juvenil eu tinha que pisar em ovos, aqui eu já sei que, né, um exercício de fortalecimento, e hoje eu tenho muitos recursos para fortalecer, como terabandes, eu não ficaria só no isometria, eu já iria para exercícios dinâmicos, como a própria revisão falou, né? Como a própria revisão falou. Então, exercícios dinâmicos, ele pode ser feito em água, em solo. Exercício de musculação, óbvio, aí nós vamos ter que imaginar de 30% a 40% do máximo, né, que é bem pouco, de uma repetição máxima para fazer o cálculo, também é possível. Que mais? O próprio caminhada na esteira, ou o próprio exercício que envolva exercício aeróbio na água, é possível? É possível, né? Então, tem várias coisas que já são possíveis para a artrite reumatoide e que não seria possível para crianças, para as próprias crianças, né? E principalmente por causa do estilo de vida das próprias pessoas e por causa da nova medicação que é nova nos últimos 10 anos, né? Então,
a imunologia ela tem total diferença aqui em relação, na sua condução, né? Tem total. É por isso que eu não acredito muito de eletroterapia, né? E a termo até vai, né? Então tá bom, beleza. Até daqui 2 semanas, né? Com a terceira e última aula para vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta, é só colocar no Classroom ou mandar para mim, para o meu e-mail mesmo. Bom, valeu, boa tarde e até mais. Obrigado aí, Bianca, por me ajudar. Tchau, professor, até mais. Até mais. Um abraço a todos.